bizarro que quando as coisas começam a fazer sucesso, a tendência é que as pessoas comecem a menosprezar. E é mais ou menos isso que vem acontecendo nos últimos tempos na internet, mas eu acho que as pessoas não estão prestando atenção no que deveriam. Faz tempo que eu não venho conversar com vocês aqui sobre o mercado literário, mas eu acho que dessa vez é muito importante eu conversar porque eu observei algumas coisas que as pessoas não estão comentando. Pra quem não tá sabendo, o TikTok, que é uma plataforma de vídeos curtos, sério, não sei se você não conhece, eu acho meio difícil, talvez não use. Mas eu acho que com certeza já ouviu falar. É uma plataforma de vídeos curtos e que tem uma grande produção de conteúdo sobre livros, o BookTok. E essas pessoas, leitores que estão lá produzindo conteúdo e consumindo conteúdo, estão sendo responsáveis por um grande fenômeno acontecendo nesse momento no mercado literário. A gente já viu diversas ondas acontecendo aí nos últimos 20 anos, mas esse fenômeno é diferente porque a gente consegue entender algumas coisas que estão acontecendo e tentar aproveitar a longo prazo. Mas antes eu quero apresentar para vocês o que vem acontecendo, para quem aí não tá sabendo. Primeiro, o BookTok já vinha mexendo com o mercado literário há algum tempo, trazendo livros mais antigos para a lista dos mais vendidos. As livrarias já começaram a colocar algumas seções, assim, os mais falados do TikTok, os famosos do TikTok, indicações do TikTok, já tinha isso nas livrarias. Mas esse ano, recentemente, uma outra coisa começou a acontecer. Aliás, duas coisas principais nas últimas semanas. Primeiro, Bienal do Livro. É claro que tem outros fatores que envolvem toda a primeira Bienal do Livro, assim, que as pessoas vêm depois de uma pandemia, depois de todo mundo vacinado, então as pessoas querem consumir o evento de novo. Mas o que a gente mais viu foram as matérias falando como o TikTok influenciou nas pessoas que estavam indo para a Bienal, como movimentava isso lá. Porque além de ter superado outras bienais em questão de público, foi a primeira vez que os ingressos ficaram esgotados em algum dia da Bienal. Isso nunca tinha acontecido, mas no último final de semana de Bienal, a Bienal precisou fechar a venda de ingressos porque tinha muita gente dentro do evento. Se o primeiro final de semana foi assustador, o segundo foi mais ainda, de tanta gente que tinha lá. Isso é muito legal. Gerou um movimento de venda nos estandes das editoras. As editoras, mesmo com livros que não estavam tão baratos, ainda assim gerou interesse. As pessoas foram lá, compraram, aumentaram o ticket de venda por pessoa, aumentaram o faturamento. Tá todo mundo vendo que isso tá acontecendo. As pessoas estão indo atrás de livros. E esses livros, grande parte deles sendo falados lá no TikTok. Além disso, a Colleen Hoover, uma autora que a gente já vem falando há algum tempo, simplesmente pode se tornar a autora mais vendida de 2022, mas não é com o lançamento desse ano, por exemplo, e sim com seus livros mais antigos que estão entrando nas listas de mais vendidos, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Vou abrir a lista dos mais vendidos da Veja. Hoje eu tô gravando segunda-feira, dia 25 de julho, tá? Vou abrir os mais vendidos da Veja dessa última semana, só pra vocês terem noção. Ela entrou com É Assim Que Acaba, que estava no primeiro lugar na semana passada e agora tá no segundo lugar. Todas as Suas Imperfeições em 8º lugar. Verity em 9º lugar, Uma Segunda Chance em 11º, O Lado Feio do Amor em 13º, 5 livros da Colleen Hoover nos 20 mais vendidos da Veja. No The New York Times, gente, ela postou na semana passada, a Colleen Hoover, no seu Instagram, que ela tinha recebido uma mensagem da editora em que 6 livros dela estavam na lista, nas listas que tem algumas categorias diferentes lá fora, né? 6 livros dela estavam nos livros mais vendidos. E não é vendendo pouco, gente. É nas primeiras colocações. Assim, é muito, muito livro por semana. Muito livro mesmo. E daí começou toda uma comoção dizendo, contestando a qualidade, dizendo que ela não merecia ter os livros mais vendidos, etc. Enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, mas eu quero conversar sobre por que é tão comentada no TikTok, por que ela viraliza, por que os livros estão viralizando no TikTok. O que a gente não tá vendo? O que a gente deveria prestar atenção e por que é relevante esse movimento que tá acontecendo? Porque a gente já teve outras ondas. A gente viveu a onda do Harry Potter, então tentavam encontrar uma nova saga infanto-juvenil que pudesse ser o novo Harry Potter depois que Harry Potter acabou. Tentaram com o Crepúsculo, a febre dos vampiros, todo mundo tentando surfar na onda do Crepúsculo. Depois veio Jogos Vorazes, 10 mil distopias vieram. Enfim, a gente já viu várias ondas. Teve a onda dos livros dos youtubers aqui no Brasil, os livros de color. Enfim, gente, a gente teve muita onda e as pessoas só tentam surfar na onda, mas não tentam entender por que aquela onda surgiu? Por que aquela onda... Por quê? Vamos parar pra pensar nisso? Se a gente só tentar surfar na onda, a gente não vai conseguir fazer que isso se espalhe, que isso vá além do TikTok. Por que
Funciona no TikTok, mas não funcionou, por exemplo, aqui no BookTube, no Instagram. Por que isso não acontece? Então, tô aqui para convidar vocês para entender como a gente pode fazer esse fenômeno ser duradouro e, mais do que isso, ser expandido para além do TikTok. A gente para de reduzir aquilo apenas à qualidade do que está sendo replicado, mas por que o que você acha que é superior não está acontecendo da mesma forma? Talvez as pessoas não estejam se comunicando direito. Ah, porque o que é bom realmente não viraliza. Por que não estão falando disso, disso e aquilo? Exatamente. Por que você não está falando disso, disso e aquilo? Por que você não está falando do que você acha super interessante, super legal e que deveria estar bombando? E se você está falando, será que você está falando da maneira certa? Será que nesse patamar de falando, não, porque deveria estar falando disso, que tem maior qualidade, você não está tirando toda uma galera que, ao observar você falando desse jeito, não está deixando isso de lado? Para conseguir ilustrar isso para vocês, eu vou fazer um comparativo de TikTok e Instagram, que é a grande briga que tá rolando aí. E o Instagram quer se tornar o TikTok, mas o Instagram não é o TikTok. E eu vou botar algumas diferenças de por que um funciona de um jeito, outro de outro. E por que funciona tão bem lá no TikTok a questão dos livros. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o TikTok não está lá para ser uma rede social. Não está lá para você adicionar os amigos, colegas de trabalho, colegas da escola, a família, o tio, o Zé, enfim. Tá lá para você conhecer coisas engraçadas, para passar um tempo, curiosidades, para se entreter de fato. Tanto é que provavelmente você passa mais tempo na sua For You, que é a lista de conteúdo que o próprio TikTok oferece para você, do que na aba seguindo. Comenta aí embaixo se isso acontece com vocês. E no Instagram não. No Instagram a gente fica bravo se não recebe o conteúdo de quem a gente segue. A gente tá lá para consumir o conteúdo de quem a gente segue e cada vez mais o Instagram tá querendo mudar isso. Mas ele começou exatamente como uma plataforma em que você só recebia conteúdo daquelas pessoas que você conhecia. Então a gente se acostumou a adicionar pessoas que a gente conhece, adicionar influenciadores que a gente quer consumir o conteúdo e estar lá consumindo o feed. Teve um movimento muito grande de pessoas que detestaram quando mudou a ordem cronológica. Tem todo esse movimento de receber coisas que você não segue no feed, não receber conteúdo de quem você gostaria de receber e tudo mais. Porque o Instagram você adiciona pessoas do seu convívio pessoal e pessoas que você admira e tudo mais. Então você descobre essas pessoas e segue para receber mais conteúdo delas. No TikTok não, você tá lá recebendo conteúdo o tempo todo, não necessariamente de quem você segue. É claro que lá no TikTok você também segue, mas não é a mesma coisa que o Instagram, que não é a mesma coisa que você espera encontrar, por exemplo. Mas ok, o que isso tudo tem a ver com o que a minha família tem a ver com a minha For You do TikTok? E o que isso tudo tem a ver com livros? O conteúdo literário se espalhou e se deu tão bem no TikTok porque são pessoas comuns falando de livros para as pessoas comuns. De uma forma simples, passional, pro bom ou por ruim, porque na verdade falam sempre de livros que despertam muitas emoções, e acessível, porque qualquer pessoa pode simplesmente pegar o celular e editar em poucos minutos o conteúdo que quer postar. E daí esse conteúdo é postado para muitas pessoas que elas não fazem ideia de quem vai ver, mas são pessoas desconhecidas, elas não se importam se a sua família está vendo, se os seus amigos estão vendo, quem é que está vendo. Simplesmente vai para pessoas desconhecidas e ela quer conversar com essas pessoas desconhecidas. O impulso que muita gente tem de abrir um canal no YouTube, na minha época de criar blog, de criar um perfil no Instagram só para livros, é justamente porque às vezes não sente a vontade de falar sobre livros com as pessoas à sua volta. Isso também tem a ver com essa minha análise. Então as pessoas conseguem criar conteúdo muito rápido, conteúdo de entretenimento, conteúdo com memes, de forma simples, passional e acessível. É essa pessoa comum falando sobre livros e quem tá assistindo consegue se identificar com essa pessoa que tá lá falando, nossa, essa pessoa é como eu posso me interessar por esse assunto, eu posso me interessar por esse livro. Ela fala de uma forma que parece tão legal, então talvez eu possa dar uma chance pra esse livro. Me interessou, então eu vou lá ler esse livro pra saber do que ela tá falando. Não tem essa barreira de distanciamento, porque ela não tá julgando essa pessoa porque ela está lendo o livro, ela não está julgando essa pessoa como inacessível, sabe? Não tem a barreira, esse distanciamento de livros num pedestal que são só para as pessoas cults, ou que quem fala sobre livros são pessoas que querem se pagar de cult, ou que o livro é chato. Na verdade, está falando com tanta empolgação que cativa essas pessoas. Então, as pessoas que estão produzindo conteúdo do TikTok não estão preocupadas com quem vai assistir. Na verdade, elas querem falar com o maior número de pessoas, mesmo que desconhecidas, para
porque ela tá tão empolgada com isso que quer se espalhar para o maior número de pessoas. Enquanto que no Instagram as coisas são diferentes. E eu sei disso, gente, porque um dia eu conversei sobre leitura pelo exemplo lá no Instagram, fiz um vídeo e tal. E muita gente me respondeu que não fala de livros no seu Instagram porque tem vergonha. Porque tem vergonha do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas próximas vão pensar, as pessoas do convívio pessoal vão pensar. Olha que coisa louca, gente. No Instagram, as coisas são muito mais pessoais. É como se a gente fizesse um recorte de tudo que a gente queria que a pessoa do nosso convívio saiba sobre a gente ou não saiba. Então é lá que as pessoas têm maior medo de serem julgadas. É no Instagram. As pessoas quase não postam. Quando postam, porque querem que as pessoas que vão ver tenham uma imagem muito específica sobre ela, porque essas pessoas vão encontrar elas na vida real. E isso fica mais evidente porque a maior parte das pessoas que estão no Instagram, a faixa etária, são pessoas que viveram o antes e depois da internet. São pessoas que ainda têm na cabeça essa coisa de vida offline e vida online, sabe? E a geração que tá no TikTok é a geração que já chegou com a internet. Não tem um antes e depois, não tem uma vida sem internet. Então não separam muito onde está quem e tal. Na verdade, separa só aquela questão do família e é isso. Eu não quero que a minha família veja. E já a nossa geração, a geração millennial e os de antes, tem esse antes e depois, tem essa coisa de o que tem fora da internet, tal, o que vão pensar de mim fora da internet. Tem muito essa questão com o julgamento. Então o que acontece? O livro não faz parte do recorte que as pessoas que estão no Instagram querem exibir para o seu público. As coisas mudaram um pouquinho nos últimos anos, eu acho que principalmente com a pandemia, mas ainda assim, gente, tem muito que melhorar. A gente não fala de livros da mesma forma que a gente fala do filme que a gente tá assistindo, do lugar que a gente tá, do que a gente tá comendo. A gente não fala. Por mais que a gente consuma muito livros, daí eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês fazem exatamente isso. Por mais que seja muito leitora, é muito difícil compartilhar sobre os livros na internet. No máximo, coloca a foto do que tá lendo. Falar sobre eles, falar o que achou. Vamos deixar isso pra galera que fala de livros na internet, não é? Eu sei. Tanto é que no Instagram a gente tem muito essa coisa de eu tenho um perfil pessoal e um perfil que eu falo de livros. Isso acontece no TikTok, mas como eu disse, funciona diferente em ambas as plataformas, né? Talvez a gente não consiga replicar na mesma intensidade que é o TikTok. Porque o TikTok, gente, é um fenômeno de distribuição de conteúdo. As coisas acontecem num nível, assim, muito maior no TikTok. Mas a gente consegue, sim, replicar esse comportamento nas outras redes sociais e na nossa vida, de verdade. A gente não precisa falar de livros como se eles fossem inacessíveis. A gente tem que deixar o livro cada vez mais acessível. Então, se a gente falar dos livros como uma coisa normal, como parte da sua identidade, da sua rotina, mais pessoas vão se interessar por aqueles livros. Porque quando a gente começa a ver os livros, assim, mais vezes a gente pensa, por que eu poderia ler, né? Parece legal. A gente tem essa coisa de se atrair por aquilo que a gente vê tantas vezes. A gente não se atrai por algo completamente diferente. A gente se atrai por algo que é meio comum, meio novidade. Então, se a gente vê uma pessoa próxima da gente, comum, uma pessoa que se assemelha a gente, lendo um livro, eu poderia ler um livro também. A gente tem que lembrar que o livro tem que disputar também com outras formas de entretenimento que são muito mais fáceis e com menos barreiras. Imagina, hoje a gente só pega o celular e fica lá rolando o feed. É muito mais fácil para dar aquele conforto às vezes que a gente quer. Só para não ficar no tédio. E quando a gente fala de um livro, o livro tem toda uma jornada. E se a gente já para a pessoa aqui, antes de se interessar pelo livro, a gente nunca vai conseguir espalhar os livros para que eles sejam tão populares como a gente quer. E antes de todo esse julgamento que tá rolando sobre quais livros estão bombando no TikTok, para e presta atenção se você de fato tá falando com entusiasmo e das coisas que você gosta, com a mesma frequência que você fala das coisas que você não gosta. E quando eu falo disso, eu não tô falando que qualquer livro serve. Eu tô falando que a comunicação tem que ser diferente. Até porque existem livros para diferentes tipos de objetivos, para diferentes tipos de pessoas. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso para que a gente tente mudar esse comportamento. Da forma como as pessoas veem os livros e como a gente fala sobre livros fora do TikTok.
Como a gente pode fazer para diminuir as barreiras para que mais pessoas leiam? Não é só porque o livro tá caro que as pessoas não leem, gente. Claro que isso importa, é claro que isso é uma barreira a ser pensada. Mas antes disso, vem a pessoa querer ler. A pessoa ter o desejo pela leitura. E hoje a gente tem muitos concorrentes do livro que disputam a atenção e o tempo das pessoas. Mas olha que coisa interessante de se ver. A geração que nasceu dentro da internet, que todo mundo dizia que ia acabar com os livros, está sendo uma das maiores consumidoras de livros e responsável por mudar a lista dos livros mais vendidos do mundo inteiro. Então sim, as pessoas deveriam aprender com eles. Então eu queria aproveitar que eu tô aqui falando de como a gente pode mudar esse movimento em relação a criar mais o hábito da leitura, interesse pela leitura. Vou deixar um link de um abaixo-assinado com uma carta aberta em defesa do livro aos candidatos e candidatas às eleições desse ano. Porque não é só o movimento aqui, a gente tenta fazer ao máximo que pode, mas várias coisas só vão mudar quando lá em cima tiverem interesse de que fato mudem e que não tentem, na verdade, atrapalhar, não é mesmo? Então, mais do que nunca, é um ecossistema que precisa trabalhar junto. O TikTok não vai salvar o mundo dos livros trabalhando sozinho, se a gente não trabalhar em diversas frentes para que isso, de fato, mude. E eu queria deixar 2 perguntas para vocês, assim, se esse barulho me deixar. Se vocês falam de livros com quem vocês conhecem, além da internet. E se você julga abertamente, publicamente, o que as pessoas leem, ao invés de, na verdade, enaltecer o que de fato você gosta. 2 coisas para se pensar. Era isso, gente. Eu quero muito que a gente passe a falar de livros como se a gente falasse de qualquer outra coisa que a gente goste muito, que a gente não tente esconder esse gosto. Isso tem muito a ver com a gente dar mais valor aos livros. A gente não vai conseguir fazer as pessoas mudarem a imagem que elas têm dos livros se a gente não fizer nada, sabe? Não dá pra mudar de uma hora pra outra e falar, não, você tem que pensar diferente sobre o livro. Não dá, não é assim que se muda o comportamento e não é assim que faz as pessoas se interessarem sobre livros. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo. Compartilhem com quem vocês acham que pode ser relevante, né? E é isso, tomara que a gente comece aí um movimento pra deixar os livros mais populares. Um beijão, tchau!